falta é uma violência tenebrosa. Não se trata de matar os culpados por qualquer falta, apenas as mais sérias, como o assassinato, o roubo seguido de morte, o sequestro, o estupro e vários outros crimes efetivamente graves. E quem irá estabelecer este código de leis? O ideal é que fosse Deus em pessoa. Você deve estar brincando, não é? Claro que não. Deus não precisa vir falar comigo ou com quem quer que seja para que se saiba o que é certo ou errado. Basta ver as consequências funestas dos atos e saberemos o que é correto ou não. Caberá a nós, entretanto, graduar as penas de acordo com nosso julgamento. Não desejo usar o nome de Deus em vão. Apenas citei-o como inspiração, fonte de estímulo e guia nas dúvidas que irão sempre surgir entre os conflitos humanos. Jetro meneou a cabeça em dúvida e Arão, que se mantivera quieto até então, interveio calmamente. Conheço este povo inculto e sei que só existe uma forma de fazê-los obedecer a uma lei, o medo. Moshe tem fama de falar com Yahvé e de que Yahvé fala com ele. Deste modo, Moshe deve se retirar para algum lugar ermo e formular as leis que regerão este povo. Ao estabelecer estas normas de conduta, incluindo higiene, alimentação, formas de relacionamento sexual e de comportamento, deve ser dadas aos levitas para que sejam cumpridas. Por que os levitas? Perguntou Jetro. Os filhos de Levi são aqueles que mantiveram os costumes de Abraão, Itshak e Jacob os mais puros possíveis, e, desta forma, tornaram-se o repositório de toda a cultura de Israel. Jetro, um inveterado irônico por natureza, disse-lhe, pelo jeito fizeram um péssimo trabalho. É verdade, caro Jetro. Os levitas só se preocuparam com os israelitas e tornaram-se sacerdotes de homens ricos, que podiam dar boas oferendas. Esquecemos os pobres e agora teremos que trabalhar duro para recuperarmos o mal que foi feito, ou, pelo menos, o bem que deixou de ser realizado. Moshe voltou a falar, aproveitando um comentário de Arão. Aí está o caminho. Combater o mal com dureza e incentivar o bem. Para este povo simples e ignorante, o bem é desconhecido. Só tiveram misérias e desgraças em suas vidas. Tornaram-se insensíveis ao caminho do bem. Até os seus deuses são cruéis como eles também o são. Temos que inocular o bem neles, através de recompensas, tanto aqui na terra, como em outra vida. Os três homens ficaram ainda algum tempo discutindo como Moshe iria preparar aquele código e quem seriam os aplicadores da justiça, os juízes e os promotores. Mais uma vez ficou determinado que seriam os Nassi, sob a tutela dos levitas. Para tal, decidiram que a tribo dos levitas seria dividida entre as demais tribos, para que cada um dos 11 grupos tivesse alguém da tribo dos levitas para orientá-los na correta aplicação da lei. Moshe explicou-lhe que isso era tarefa para os homens santos e sábios de Israel. Que ele sozinho não saberia todos os costumes e as leis consuetudinárias dos israelitas. Sua sugestão é que deveriam ser destacados por Arão e mais o conselho dos anciãos de Israel, um grupo de homens inteligentes, cultos e eruditos, que seria coordenado por ele, Moshe, e que juntos fariam as leis do povo de Israel. Arão acreditava que se as leis não fossem consideradas divinas, o povo não as seguiria. Portanto, complementou a ideia de Moshe, eu volto a insistir que conheço bem a vilania do meu povo. Se dissermos que as leis foram feitas por você ou por um grupo de sábios, os homens irão discutir até o último dia de suas vidas, dizendo que tal lei deveria ser revista, e que tal lei não devia ter sido incluída, e assim por diante. Conheço a natureza do homem. Ele é um eterno insatisfeito e tudo que os outros fazem não presta. Somente se o atemorizarmos com a figura de Yahvé é que aceitará as leis, pois foram dadas por um Deus e não, instituídas por um homem. Moshe, no entanto, queria que os sábios de Israel pudessem participar da elaboração das leis e disse, entendo sua posição, no entanto, quero que os anciões participem de forma ativa. Reunamos os sábios de Israel,
levando-os até o Monte Horebe, onde ficarão por quanto tempo for necessário até que voltem com as leis com que instruiremos o povo. Jetro disse-lhes: eu creio que vocês levarão meses discutindo as leis que deverão ser implantadas, e o Monte Horebe é por demais inóspito para abrigar os homens santos de Israel. Escolham um lugar no início da encosta, façam ali um tabernáculo, sacrifiquem um cordeiro no altar para seu Deus e peçam-lhe proteção, elucidação, coragem e inspiração para fazerem um grande código de leis, e, depois, enclausurem-se em uma tenda ao lado do tabernáculo, pelo tempo que for necessário. E se o povo desejar vê-los e falar com Moxe? Perguntou a Aron. Dirão que estão no tabernáculo e não podem ser interrompidos. Coloquem homens fortes e protejam a entrada da tenda, respondeu Jetro. Parece-me mais um embuste, disse Moxe, pesaroso. Ora, Moxe, toda esta história é um embuste. Do início ao fim. Conte-me como Merneptah, todo-poderoso, curvou-se à vontade de Yahvé através de pragas, pestes e mortes. Tudo isto que escutei até aqui não passa de histórias para serem contadas em frente às fogueiras. Você e eu sabemos que se você saiu do Quemete é porque o faraó quis e o ajudou. Caso contrário, a carcaça de milhares de hebreus estariam juncando o Iterô agora, especialmente a sua. Não entenda mal minhas palavras duras. Embuste ou não, vocês dois conseguiram um feito notável, que foi o de tirar um povo tão incontável como as areias do deserto de um lugar onde eram tratados como excrementos de porcos. E, dizendo isto, Jetro cuspiu com nojo e prosseguiu em sua sábia fala: o que vale é o bem que estão fazendo. Moloche, El, Amon-Ra e Yahvé são deuses que nós homens inventamos para dominar os outros e também para apaziguar o nosso medo do futuro, do desconhecido, do destino, seja lá o que isto for. Façam suas leis e façam deste povo uma nação, pois é a lei e a correta aplicação dessas leis que fazem um povo. Portanto, usem a lei e estabeleçam para todos sempre a primazia do bem sobre o mal. Não permitam idolatrias esdrúxulas como a nossa prevalecerem. A coisa mais importante da terra é a vida. Dê um sentido e razão a isto. O resto serão sempre embustes para cegar os homens tolos. Moxe olhou o sogro e viu que parte do que lhe falava era dele mesmo, de sua mente, e outra parte era de um belo espírito que estava tão próximo de Jetro que ambos se confundiam. O sogro, como sacerdote, era dado a manifestações espirituais, mesmo que não as conhecesse, e, muito menos, as controlasse. No outro dia, Aron chamou o conselho de anciãos com o intuito de participarem de uma oblação que seria feita por Jetro a El, pois o grande deus dos Madianitas também era reconhecido como sendo o próprio Yahvé. Além dessa oferenda, eles iriam também discutir quem seria o grupo de sábios que iria com Moxe ao Monte Horebe para receber as leis do povo hebreu, diretamente da grande e poderosa divindade hebreia. Os anciãos participaram com grande devoção do ato que Jetro instituiu e ficaram felizes em poder participar da implementação de um código de leis que traria uma certa igualdade de cultura e de procedimento aos hebreus. Os israelitas mais velhos estavam tão horrorizados com a forma de agir dos abirus que procuravam manter-se afastados deles. Na realidade, os 12 acampamentos eram divididos em dois grupos, um central e um periférico. O central era menor e mais rico, com tendas grandes e coloridas, onde as pessoas mais abastadas encontravam frescor e relativo conforto com coxins, tapetes e um mobiliário baixo. O acampamento periférico era tão pobre e desmazelado que os israelitas evitavam de andar entre as tendas apinhadas de pessoas suadas, fétidas e andrajos. Era natural que os pobres estivessem em situação de extrema penúria e muitos morressem de fraqueza e de doenças, provocadas pelo esforço de atravessar o deserto a pé. Os ricos haviam cruzado o Etão em lombo de burricos, deitados em confortáveis carroças ou montados em camelos. Os anciãos escutaram as colocações de Aron, que explicou que Moxe recebera uma determinação divina para proceder a uma aculturação de todo o povo hebreu.
Haveria somente um Deus Yahvé, e uma só lei ditada, por inspiração, a Moshe. Todos os 15 escolhidos iriam fazer uma oblação dentro de 3 dias e deviam afastar-se de qualquer pecado neste período. Deveriam manter castidade completa, não ingerindo bebidas alcoólicas, não comendo comidas condimentadas e procurando manter-se asseados ao máximo. Os jovens iriam com Moshe até certo local escolhido pelo líder, onde limpariam a área e montariam uma tenda. Naquele lugar, ficariam pelo tempo que fosse necessário até que pudessem retornar com um códice, de forma a poder servir de base a todo o povo. Cada tribo escolheu seu representante, mas Aaron, Osea e Moshe. Os únicos que poderiam sair da igreja à assembleia seriam Osea e Aaron. Seriam senados por 4 jovens que trariam a alimentação e as bebidas. Todos concordaram com o arranjo. Moshe havia visto um platô pequeno, protegido do sol da tarde, virado para o nascente, num lugar não excessivamente íngreme distante do sopé da montanha. Ele mandou 5 jovens, fortes e vigorosos, limparem a área em questão e montarem uma tenda que traria proteção e frescor em plena canícula, permitindo que os anciãos pudessem deliberar com certo conforto. O trabalho levou 2 dias e no terceiro local estava pronto, com uma tenda multicolor colocada no centro do pequeno planalto. No dia marcado para os anciãos subirem, todos se reuniram bem cedo e Osea deu ordens expressas para que ninguém subisse o monte a fim de não atrapalhar os serviços. Quem desejasse subir para falar com Moshe, deveria ser impedido, mesmo que o fosse à força. A ordem dada foi severa. Quem subisse seria abatido pela fúria de Yahvé, bem entendido, através das flechas dos guerreiros de Osea. Os anciãos subiram a encosta lentamente até encontrarem a tenda. No momento em que chegaram ao lugar de trabalho, nuvens pesadas, negras e tormentosas enrodilharam-se no cume do Monte Horebe. Poucos instantes depois uma série de estrondos e raios se precipitaram de dentro das nuvens, trazendo terror e espanto aos simplórios. Não havia dúvida de que era a palavra de Yahvé. Alguns minutos depois, um vento forte varreu a planície em volta do sopé do morro. A areia subia e pedaços de arbustos eram arrancados pelo temporal. Os hebreus tremiam assustados dentro de suas tendas, orando, uns para Yahvé, outros para Set, o deus da tormenta. Muitos hebreus tinham trazido consigo imagens de deuses do Quemete, e, até mesmo, dos cananeus. Um dos mais notáveis deuses do Quemete era Khnum, que era simbolizado por um carneiro. Nada mais natural para pastores e seus descendentes. Muitos traziam como única fortuna esses deuses estranhos que eles sentiam necessidade em colocar em seus altares íntimos. A maioria desses ídolos era pequena, portátil e feita de barro cozido ou de metal precioso. Eram terafins que sempre foram tolerados. Poucos eram aqueles que tinham ídolos maiores, em tamanho natural. No entanto, no meio daquela tempestade absolutamente natural, mas estranha e violenta, para os hebreus, muitos tiraram seus ídolos do meio de seus trapos e se agarraram a elas como se um pedaço de barro pudesse salvá-los da morte súbita. A tempestade durou poucas horas, mas o suficiente para fazer descer a água do Monte Horebe e amedrontar todos. Yahvé era um Deus vingativo. Algumas vezes ele se confundia com o próprio Deus Set, assassino de Osíris, Deus da tempestade e dos raios, condutor da barca de Ra. Era mais do que normal que os hebreus tivessem medo daquele Deus. As suas histórias eram sempre fantásticas e terríveis. Todos aqueles que se opuseram aos seus protegidos, tivesse sido ele Abraão ou um simples hebreu escravo do faraó, foram terrivelmente massacrados por este Deus de vingança e da guerra, condutor de exércitos e dizimador de povos. Todos os povos tinham deuses avassaladores e Yahvé, neste momento, lembrava o deus ariano Indra em sua faceta de Purandara, o destruidor de cidades. Quando a tempestade amainou e os estragos foram vistos, não era à toa que os hebreus tivessem tido um medo tenebroso. Várias tendas foram arrancadas do chão,
Alguns raios caíram sobre pessoas e animais, e muitos se machucaram, seja fugindo da tormenta, seja de tendas e de pedaços de madeira que ocasionaram ferimentos leves e outros até mortais. Pedras rolaram do Monte Oreb, machucando algumas pessoas, e, no final, 12 pessoas haviam se ferido no tumulto. Algo para se lembrar para sempre e para terror dos ignorantes, havia coincidido com a subida de Moshe ao Monte Santo para falar com Yahvé. Estranhamente, a tenda de Moshe recebeu algumas lufadas de vento, sentiu a água cair em catadupas e nada mais que deixasse maiores preocupações. Naquela manhã, Arão e Osea desceram para ver o que estava acontecendo no acampamento, já que lá de cima era possível ver que havia uma agitação inusitada. Ao chegarem ao sopé do monte, receberam relatórios e Arão sentiu que a situação estava descontrolada. Inicialmente, foi relativamente fácil colocar as pessoas em estado mais calmo à medida que a tempestade acabou. No entanto, a partir daquele ponto é que muitas pessoas vieram falar que Yahvé havia se zangado porque havia idolatras em todos os lugares. Os relatórios foram chegando e pode-se ver que havia um número relativamente pequeno de pessoas que mostravam ostensivamente ídolos de barro. A maioria dos idolatras, mais da metade da população, foi esperto o suficiente para esconder suas preferências religiosas e ocultaram os ídolos entre seus pertences. Outros, sentindo que o ambiente estava turvo, podendo descambar para uma incontrolada violência, enterraram os ídolos, e alguns, extremamente precavidos, dissimularam-nos entre rochas e em lugares ermos. Arão sentiu que, uma parte da população, especialmente os israelitas, estava irritada com os abiros idolatras. Osea, sangue sedento, desejava uma forte demonstração de força e pressionava Arão para que se aprisionassem os hebreus idolatras dando-lhe, desta forma, um corretivo exemplar. Arão permitiu que alguns hebreus, os ostensivos, pudessem ser justiçados de forma sumária. Arão não tinha ideia do que estava a ponto de deslanchar. Em poucos minutos, os grupos justiçosos lançaram-se à caça de idolatras. Alguns desses infelizes estavam festejando a vida, tendo colocado o Deus Carneiro Quinu em lugar de destaque. Outros oravam para Deus Avacator de forma compungida. Foram rapidamente mortos à pedrada pela malta desenfreada e outros a golpes de clave e espadas. Finalmente, após terem assassinado os idolatras ostensivos, a Sinfrene começou a procurar pelos suspeitos de idolatria. Entraram em tendas, revirando roupas e andrajos, à procura de evidências. Algumas foram encontradas e outras foram forjadas por pessoas ansiosas de se vingarem de seus desafetos. A tarde e um pedaço da noite foram ocupados por uma matança descomedida. Osea e Arão, que já haviam perdido totalmente o controle da situação, rezavam para que os grupos de extermínio não passassem dos limites. Mataram 12.000 pessoas, a maioria idolatra, alguns inocentes e inócuos, a não ser para seus rivais. Muitos inocentes corriam para o deserto para se abrigarem da sanha assassina. Enquanto isto tudo se processava numa gritaria babélica, Moshe, no alto da montanha, no interior da tenda, junto com os demais anciãos, nada sabia dos acontecimentos, já que o vento contrário não trazia Elgazar até o lugar das grandes deliberações. No final do dia, Moshe parou com as discussões e já estava arrependido de ter trazido os israelitas para estruturarem o códice. Aqueles homens simplesmente adoravam arengar e passariam o resto da vida discutindo detalhes insignificantes, assim como se apegavam a antigas lendas para darem credibilidade às suas palavras. Cada lenda era contada de forma diferente por cada um deles, que jurava que era o verdadeiro repositório da inabalável verdade. Moshe estava cansado e vira que sua presença pouco ou nada ajudara a desenvolver os trabalhos. Durante o tempo inteiro, ele servira de mediador, e, na maioria das discussões, ele foi o apartador de duelos verbais intermináveis.
A comida não veio e Moshe colocou o rosto para fora da tenda e começou a escutar, muito de longe, o rumorejo do enorme acampamento. Algo lhe dizia que estava errado, só que não era capaz de definir o que. Um indício era o atraso na entrega da comida. E verdade que era o primeiro dia, mas havia alguns sons estranhos que vinham abafados, longínquos, imprecisos, parecendo um planger, choro e gritos desesperados de mulheres. Resolveu descer, mesmo contrariando suas próprias determinações. Agora teria que discernir e ser dominado pelo povo que o buscava para decidir as menores coisas, desde uma morte até o fato de alguém ter apontado para outro com a mão esquerda, uma grosseria imperdoável, já que era a mão que limpava as fezes depois da dejeção. Lentamente, Moshe foi descendo a montanha, já que a noite estava escura. Provavelmente, deveria haver uma bela lua no céu, mas as nuvens escondiam. Não chovia, no entanto as nuvens não tinham ido embora. Desde o início da tarde uma bruma havia coberto a tenda de Moshe que, no seu interior, não havia se dado conta do fato. A descida era perigosa, pois além de íngreme, havia pedras soltas que podiam fazer um homem perder o equilíbrio e derrubá-lo. À medida que foi chegando mais perto, os gritos e imprecações foram ficando nítidos. Seu coração disparou. Algo de grave havia acontecido. A primeira pessoa que ele viu ao chegar ao acampamento foi Aaron, sentado cabisbaixo em frente à tenda, que era comum a ambos. Soluçava desesperado, e Moshe dirigiu-se a ele, perguntando-lhe extremamente alarmado o que acontecera. Aaron, quando viu, levantou-se num único impulso e correu para abraçá-lo, chorando e falando aos arrancos: meu irmão, pus tudo a perder. Eles se mataram. Aos milhares. Aos milhares. Uma catástrofe. Yahvé nos abandonou. Moshe ficou paralisadas por um instante. Milhares de mortos. Como era possível tamanha carnificina? Osea, bem mais calmo, apareceu com a espada ensanguentada, e ao ver Moshe relatou com brevidade tudo o que acontecera. Moshe, um homem eminentemente prático, raciocinou numa rapidez fulminante e deu ordens a Osea. O morticínio deveria cessar imediatamente. Os soldados deveriam policiar os campos e aprisionar qualquer um que estivesse fazendo desordens. Os assassinos presos em flagrante deveriam ser trazidos para o campo dos levitas, onde eles estavam, e colocados a ferro. Os ídolos, terafins e imagens deveriam ser trazidos para ele, que iria julgar da legitimidade de cada ídolo. Deus usa o mal para o bem. Se houve esta terrível carnificina, deve utilizar este fato para que o povo saia mais forte e convicto de seu Deus. Por um lado, este combate à idolatria foi ótimo, pois adorar deuses estranhos e diferentes não facilitaria o meu trabalho de dar uma única cultura a este povo ignóbil. No entanto, devo tomar providências enérgicas para que nunca mais este povo se subleve contra si. O inimigo deste povo é sua ignorância, sua vilania e sua rudeza. Devo transformar esta ganga impura em uma joia lapidada. O único temor que eles têm é este Deus terrível que eles tanto prezam. Pois então será ele que os colocará no eixo. Por outro lado, como direi que ele é caviloso, e, ao mesmo tempo, um pai de serenidade, bondade e justiça? Como conciliar os opostos? Deverei então inventar novas qualidades para este Deus? Deverá ele ser Sete e Osíris ao mesmo tempo? Deverá ele ser Ra e Ator, mãe e pai ao mesmo tempo? Se for esta forma, que então seja. Moshe raciocinava, enquanto andava pelo acampamento, vendo o terror nos olhos dos vivos, pois de uma hora para outra todos haviam virado suspeitos de serem idolatras. Moshe pegou uma criança que chorava sozinha e colocou-a no colo com tamanha doçura que o infante parou de chorar, e abraçando-se ao pescoço viril do profeta, adormeceu placidamente. Entregou a criança a uma mulher, que veio correndo chamando pelo filho e continuou sua incursão pelo campo. A presença do mensageiro de Yahvé trouxe uma certa calma e paz ao campo.
Os homens que trucidaram os verdadeiros e falsos idólatras correram para se esconderem, pois sabiam que não era possível ocultar nada de Moshe. Ele sabia de tudo. Sua intuição havia se aguçado e os espíritos falavam com ele como se fossem pessoas de carne e osso. Ele passou a noite em claro e visitou praticamente todos os lugares, e de manhã, foram providenciados o enterro dos mortos, o tratamento dos feridos e uma reunião onde quase 300 mil adultos foram até o sopé da montanha e ouviram a voz de Moshe, agora sem Aaron, para falar por ele. Ele estava cansado da noite insone, mas antes de qualquer coisa estava furioso. Jamais estivera tão irado. Povo de Israel, vocês são um povo de pouca fé. O Senhor Yahvé fez maravilhas para tirá-los do Quemete. Dobrou a vontade do faraó, parou seu exército nas águas do mar de juncos e os trouxe para este local para prepará-los para conquistarem a terra prometida a Abraão. E como vocês reagem? A sua voz não era alta o suficiente para que todos o escutassem claramente, mas até os que estavam mais longe podiam vê-lo no sopé da montanha e sentiam que ele estava colérico. Vocês reagem matando seus próprios amigos e irmãos. Por causa de quê? De ídolos. Não, esta foi a desculpa. Mataram porque tiveram medo de uma simples tempestade. Será que não confiam na força de Yahvé? Será que ele lhes tirou do Quemete onde vocês eram uma raça de escravos para matá-los, aqui neste deserto? Se vocês pensam assim é porque a fé que têm em Adonai não é legítima, não é verdadeira, não é aquela que vem do coração. E uma fé falsa, que se professa da boca para fora. Ela não existe no seu espírito, e, por isso, é que precisam de ídolos e fetiches. Sem eles, sentem-se nus e mancos perante a vida. Ora, em que um objeto irá dar-lhes força que já não existe em suas almas? Não é necessário se terem ídolos, santos, profetas, imagens ou amuletos para dinamizar esta força interior que existe em todos nós. Basta ter confiança em Adonai e em vocês mesmos. Esqueçam os ídolos e os talismãs, pois o único amuleto que poderá levá-los à vitória é a confiança de que fazem parte da enorme fraternidade das criaturas divinas, o povo eleito de Adonai. Assim falando, Moshe virou-se e subiu lentamente a montanha. Naquele instante, ele, que estava em contato quase que permanente com os espíritos de elevada estirpe sideral, parecia estar recebendo raios safirinos de sua testa. Muitos viram, naquele instante de grande emoção do excelso mensageiro, duas cornucópias a lhe saírem do alto da fronte, atestando que apenas transmitia as mensagens dos maiores. Moshe subiu até a tenda e encontrou vazia. Os anciãos haviam descido quando souberam do massacre da noite anterior e o próprio Moshe permitira que eles ficassem no acampamento, cuidando de suas famílias. Ele entrou na tenda vazia, sentou-se num tapete e quedou-se pensativo. Não foi isto que eu desejei para a minha vida. Quando voltei para o Quemete, depois do longo cativeiro em Madian, pensei em viver sossegadamente em Dijonete. Eu tinha riqueza suficiente para dedicar-me aos estudos e à cura, que tanto me apaixonam. No entanto, fui tomado por um redemoinho de fatos, de resoluções decididas por outros, de fenômenos espirituais, e, subitamente, vi-me no deserto com um grupo de homens estranhos. Uma malta de ignorantes, sujos, acelerados, cheios de empáfia, liderados por mim, um homem que aceitou a mentira e o embuste como fato corriqueiro. Eu não neguei quando Aaron disse que era meu irmão. Não neguei quando Aaron inventou as histórias mirabolantes de minhas pretensas discussões com o faraó. Não neguei quando Aaron contou que o mar dos juncos se havia aberto para engolir inteiro o faraó e seu exército. Eu participei da impostura ao não recriminar Aaron. Pelo contrário, eu incentivo estas basófias com meu sorriso de aquiescência, e, até mesmo, de calada complacência. Eu podia ter recriminado Aaron desde o início, mas não o fiz. Podia ter dito a ele que se ativesse a verdade. No entanto, com meu mutismo, minha concordância tácita,
Levei o empolgado Arão a desenvolver uma lenda cada vez mais fantasiosa a respeito de mim e de tudo que nos aconteceu. Os pensamentos voavam na mente de Amós e ele sentia-se derrotado e só. Não podia contar com os israelitas. Era um povo de tergiversantes que discutia por causa de uma palavra, esquecendo que o que vale na lei é o espírito, e não a letra. Os abirus mais humildes eram uma ralé que precisariam ser totalmente reeducados, o que ele achava totalmente inexequível. Estes homens jamais servirão a meu propósito. São por demais abjetos e foram completamente conspurcados pela servidão, pela corrupção dos campos de trabalho, pela ignomínia da escravidão. Aqueles que eu achava que eram elite são vãos, tolos, arrogantes e insensatos. Preocupam-se com lendas, interpretações de leis antigas e ultrapassadas. Querem que as leis ferozes dos amoritas, dos arameus e dos caldeus sejam aplicadas em sua totalidade. Ainda acreditam em histórias de que Deus teria vindo para ditar as leis a Hammurabi. Querem seguir a pena de talhão em tudo. Não há compaixão. Não há perdão. Só há vingança e fúria. Ódio e desprezo pelos que não são semelhantes. Este é o povo do qual me tornei rei. Era preferível ser o mais humilde dos escravos do faraó do que rei desta canalhada. Amós estava com um espírito muito acachapado. As cenas de pessoas estripadas, mortas e feridas em estado agônico o levaram ao paroxismo da depressão. Tinha um profundo desprezo pelos abirus, e por tê-los metido nesta história, sentia-se responsável por aquelas mortes e pela desesperança que lia nos olhos das pessoas. Durante quase o dia inteiro, ele passou em profundas conjecturas. Pensar em várias opções, desde abandonar aquele povo à sua sorte, fugindo daquele local, até separar os bons dos maus e abandoná-los à sua própria sorte. Mas como separar algo tão intangível? Não seria uma crueldade para os pretensos maus? Por sua vez, fugir não seria um ato de extrema covardia nestas circunstâncias. No final da tarde, ouviu alguém chamá-lo, o que o tirou de sua morbidez. Era um rapazote que vinha lhe trazer uma papa fria de cevada e trigo, um pedaço magro de cabrito e um odre de água. Posso entrar, Moshe Rabenu? Sim. O menino de 12 anos entrou trazendo a comida e a bebida e colocou perto de Moshe. Ele o olhou com curiosidade, e notou que o menino era forte, grande e bonito. Seus olhos eram vivos, demonstrando argúcia e esperança. Moshe dirigiu-lhe a palavra. Como é seu nome, menino? Eliaú ben Itamar, meu mestre. Moshe lembrou-se de que era o neto de Arão. Obrigado, Eliaú. Pode deixar tudo aqui e volte amanhã trazendo mais. Ele resolveu brincar com o menino e disse-lhe, não me esqueça aqui, Eliaú, e que Adonai o proteja. O garoto sorriu de forma encantadora. Havia nesse menino uma candura e uma doçura no olhar que poucos tinham, o que comoveu Moshe. Oh, Moshe Rabenu, eu jamais lhe esquecerei enquanto viver. Pode estar certo de que voltarei amanhã com mais comida. O menino retirou-se olhando para Moshe com inteira devoção. Para aquele espírito terno e brando, Moshe era um deus, e, como tal, devia-lhe total veneração. Moshe viu um sorriso íntegro e amoroso do menino ao se despedir e comoveu-se. Naquele instante, a tenda foi invadida por uma luz intensa que imediatamente Moshe reconheceu como a luz que o havia interpelado, ali mesmo, no Monte Horebe. Ele prontamente ajoelhou-se e escutou a luz lhe falar. Este é o seu povo, pois somos todos filhos do Senhor Altíssimo. Não existe a escória de um mundo. Existem apenas irmãos em desalinho com a lei maior. Todos, no entanto, retornam à senda de Adonai. Trate-os como a filhos que necessitam de leis que os governem e façam-nos seguir estas deliberações. Mas não se esqueça de que são as novas gerações que irão se aproveitar melhor das luzes do progresso que você irá infundir. A luz apagou-se lentamente, enquanto Amós refletia sobre o fato de que fora muito duro com este povo. Seu julgamento recaíra nos adultos.
aqueles que já tinham sido corrompidos e para os quais não existia mais esperança de modificação. No entanto, crianças como Eliaú eram a esperança e todos os infantes que viriam, geração após geração. Para eles, é que valia a pena pensar num novo mundo, numa nova cultura, numa nova ordem estabelecida. Sua mente desanuviou-se como por encanto e comendo o seu pedaço frugal de cabrito começou a pensar no seu conjunto de leis. Moshe ficou 60 dias na tenda, e mandou que Arão e alguns outros, entre eles Nadab, subissem para trocarem impressões. Nadab era um dos seus mais inteligentes interlocutores e suas sugestões eram muito bem-vindas. Aos poucos, o grande código dos hebreus foi se formando e vários capítulos foram se organizando. No final de 18 dias, Moshe tinha o arcabouço de todo o código e chamou novamente Arão e Nadab, pois queria que os dois ouvissem suas ideias e dessem valiosas sugestões. Moshe organizou junto com Arão e outros levitas o Torat Shibealpi, ou seja, o ensinamento oral, que seria transmitido de geração em geração de levitas. Nada foi escrito, pois isso só seria colocado no papel quase 700 anos depois, por Ezra. Tudo foi decorado e repetido com precisão quase perfeita. Moshe sabia que o povo teria dificuldade em lembrar-se de todos os detalhes da lei e como eles não sabiam ler, ele teria que desenvolver um sumário de tal forma que todos pudessem conhecer a essência da lei. Como tal, o principal ponto era o poder, a magnificência e a unicidade de Yahvé, de Adonai, de Deus. Não aquele Deus tribal dos hebreus, mas sim, o Deus universal de todos os seres, Criador dos universos e doador da vida. Tudo dele provém, dele emana e para ele retorna. Este era o conceito de Moshe da divindade suprema. Não um Deus vingativo, mas um Pai de amor e bondade. Deste modo, ele desenvolveu o Decálogo, que era o sumário da Torá. Mas como entender o sofrimento? Como entender a maldade? Como entender a violência e o opróbrio dos homens? Moshe concluiu que Deus havia feito um pacto com os homens e eles o haviam rompido. Com isto, ao se afastarem do caminho do justo, estavam sujeitos ao sofrimento, à maldade, à violência e à abjeção extrema. Retornando ao seio de Deus, renovando seu pacto diariamente através do estrito cumprimento da lei, o homem tornava-se novamente candidato a ser reeleito por ele como parte do seu povo. No entanto, seria testado diariamente. Seria vergastado para fortalecer-se e, através de inúmeras provas, seria conduzido pela estreita e espinhosa senda que leva ao Senhor. Esta seria a base de sua coalizão entre Deus e os homens, e o que iria consolidar tal pacto, tal aliança, seria a lei, e, principalmente, o Decálogo, que todos deveriam memorizar. Os quemetenses não tinham um código formal, baseando-se mais em leis consuetudinárias, que não eram quase alteradas, com exceção de um decreto régio ou outro de tempos em tempos. Os hititas, com os quais Moshe tivera algum contato, tinham costumes reparatórios, o que lhe deu alguns subsídios. Um homem que fere outro não precisa necessariamente ser ferido de volta, mas deve-lhe uma reparação, um valor estimado de acordo com cada caso que irá permitir que o ferido possa se sustentar. De nada adianta ferir o agressor, pois serão dois feridos a passarem fome, alimentando o ódio recíproco. Os amoritas, conhecidos como babilônicos, com seu código severo de Hammurabi, um olho por olho, um dente por dente também serviram de base para alguns decretos, especialmente para aquele que fere a lei por iniquidade e crueldade. O agressor, neste caso, intencionava com todo o seu ódio matar um ser humano e devia ser punido com igual crueldade. Moshe estava desenvolvendo uma moral utilitária. A primeira moral surgida era fechada, só se falava do mal e da punição do crime. A segunda a surgir era de Moshe, que era ético-utilitária, o mal era punido e o bem estimulado e premiado. O bem era fruto do pacto que Deus fazia com seu povo eleito e as benesses decorrentes deste pacto. A história da idolatria,
Porém, não lhe saía da cabeça. Moshe sabia que mais da metade dos hebreus eram de uma forma ou de outra idolatras. Havia terafins, pequenos talismãs de tamanho reduzido, que eram até mesmo aceitos pelos sacerdotes levitas, pois representavam ancestrais e anjos do Senhor como o querubim e o serafim. Era preciso combater a idolatria sem, no entanto, o uso da violência que fora desencadeada naquele fatídico dia da tempestade sobre o Monte Horebe. Moshe discutiu o assunto com os dois, Aron e Nadab, e ambos foram categóricos. Era preciso exterminar a idolatria de forma completa, mesmo que fosse necessário usar de extrema violência. Aron dissera que já corria uma versão de que ele, Aron, pressionado pelos idolatras, fizera um cordeiro de ouro e enquanto o povo adorava, Moshe desceu da montanha e surpreendeu aquela apostasia. Levantando as mãos para os céus, Moshe invocou as forças de Yahvé que, desapiedadamente, exterminaram com os idolatras. Moshe pensou, lá vai novamente mais um embuste. Jogaram a culpa da insânia humana em Deus. No entanto, Moshe pensou melhor e disse, todas as vezes em que vocês inventam essas lendas para me glorificar, vocês estão aviltando a verdadeira imagem de Deus. Como explicar às futuras gerações que Deus é Pai de infinita bondade quando por um sim ou um não, é capaz de destruir, como vocês mesmo dizem, desapiedadamente, os próprios seres que Ele escolheu para ser o seu povo e habitar a terra prometida? Os dois homens olharam-no sem entender nada do que falara. De que Deus Moshe estava falando? Pelas suas expressões bovinas, ele entendeu que se nem os doutos de Israel, naquele tempo, eram incapazes de o entender, quanto mais a população. Moshe respirou fundo e suspirou, pensando que cada coisa devia acontecer em seu tempo. Mas voltando a carga sobre o assunto dos idolatras, Moshe começou a falar e pensar simultaneamente, indo para onde seu pensamento o levava. A idolatria é um assunto que me preocupa. A velha geração não poderá ser mudado e creio que o susto que levaram com o morticínio deverá coibir esta prática escandalosa, pelo menos em público. Precisamos combater a idolatria, substituindo-a por outras coisas. Veja por exemplo como fizemos com a festa da primavera dos pastores quando a substituímos pela comemoração da saída do Mizraim, gerando o Pesach. Ao invés de termos uma festa paga que se confunde com o Deus Knum, teremos um memorial de nossa saída do Mizraim, do jugo da escravidão e a libertação de nosso cativeiro. Os dois acharam a ideia boa. Havia várias festas de origem estranha que podiam ser facilmente substituídas por novas comemorações. Em 2 ou 3 gerações, as festas antigas seriam esquecidas e as novas tomariam lugar, sem maiores entreveros. Contudo, Moshe foi mais longe e continuou sua exposição. Quero que vocês procurem entender um conceito complexo e difícil de ser captado. Usem sua imaginação e entendam com o coração, e não, com a mente. Os dois homens olharam intrigados. Para mim, Deus é um espírito. Um ser pessoal. Não é uma força da natureza, assim como não é um homem ou tem formato humano. E algo maior que o espaço que nos circunda, e por isso, não tem forma. E maior que o tempo, por isso não tem começo nem fim. Os dois homens, mesmo versados em teologia hebraica, não entendiam o conceito que Moshe procurava imprimir. Deus não pode, portanto, ser representado. Não há como mostrá-lo. Não pode haver figuras, nem desenhos, nem comparações. Mostrá-lo com atributos humanos ou animais ou mesclados é amesquinhá-lo. E tornar o infinito, finito, limitado, apequenado. Deus é inefável. Aron já escutara Moshe falar disso, mas para Nadab tudo lhe era incompreensível. Moshe, entusiasmado, continuou, no entanto, os homens vivem no mundo das formas, das sensações, das cores, dos sons e dos movimentos. Necessitam de algo para que possam identificar-se perante a fé. Precisam de um instrumento, de um objeto, de algo palpável e manifesto para que possam professar sua fé.
pedir que os homens, ainda materializados, alcancem o imaterial com apenas a mentalização pura e simples e exigir demais, e por isso, passou-me algo que creio que daria a plena materialização, não de Deus, mas sim do pacto, da aliança que ele fez conosco. Eu preferia ser verdadeiro e dizer que este é um pacto unilateral que nós estamos fazendo com ele ou propondo a ele. No entanto, nosso povo não entenderia esta proposta. Portanto, mesmo mentindo, diremos que é a aliança que ele faz conosco, ao nos eleger seu povo. No fundo, não estaremos mentindo, já que todos os seres vivos são criaturas de Deus, e, portanto, seu povo. Arão conseguiu entender a lógica irretorquível de Moshe, mas Nadab chafurdou num mutismo diante do incompreensível jargão teológico. Moshe mudou um pouco o tom da prosa e disse em tom mais intimista: eu acredito que um objeto, que não represente Deus diretamente, mas que possa patentear a aliança entre o homem e ele poderia ser de grande utilidade para a união do nosso povo. Muitas vezes um objeto, seja ele de que forma for, é capaz de motivar mais um homem do que as palavras e os conceitos. Lembro-me, quando visitava da emoção estampada no rosto dos fiéis que podiam ver o bem-bem no templo anti-bem-bem. Nadab inquiriu, desconfiado: você não pretende fazer um bem-bem? Não, tive uma ideia muito melhor. Ontem tive um sonho fascinante. Sonhei com uma grande luz e dela saíam palavras amorosas para com o povo de Israel. Disse-me que deveria fazer uma grande arca feita de ouro dos ídolos e que seria carregada de forma especial. Moshe passou algum tempo explicando o que vira no sonho. Além da arca, haveria uma mesa de pães, candelabros e tudo isso deveria ficar num tabernáculo que, no início, era bastante simples, mas que com o decorrer do tempo, foi se sofisticando. Arão aproveitou para pedir que houvesse um altar especial para as oferendas sangrentas, e Moshe aceitou, relutantemente. Para ele, Deus não se alimentava de vitualhas, muito menos de fumegantes partes específicas de animais mortos em holocausto. Mas o povo era simples e não entendia o verdadeiro valor de Adonai. Os homens imaginaram que ele fora visitado por Yahvé em pessoa, que lhe dera uma ordem clara de fazer uma arca, objeto a ser transportado por homens santos, e que representaria a grande aliança que Deus havia feito com os homens. Para Moshe, não passara de um sonho. Em sua humildade, nunca imaginara que Adonai, em pessoa, viria visitá-lo para solicitar o que fosse. No final de 18 dias, Moshe tinha o arcabouço de todo o código e mandou chamar Arão e Nadab, pois queria que os dois ouvissem suas ideias e dessem valiosas sugestões. Para Moshe, Deus era tão extraordinariamente prodigioso que não teria necessidade de absolutamente nada. Os dias que se seguiram foram de grande faina. As leis foram recitadas pelo grupo restrito de levitas que haviam decorado o Torá para os sacerdotes e juízes, todos levitas, que fariam a aplicação das mesmas, e depois, foram recitadas para milhares de pessoas em dezenas de sessões. A ordem dada foi que todos os terafins, talismãs e ídolos fossem trazidos e entregues diretamente a Arão e Moshe. Não haveria retaliação se os idolatras fizessem um juramento de abandonarem os antigos ídolos, não cultuá-los mais e nunca, em hipótese alguma, transmitirem aos filhos ainda pequenos, nascidos ou a nascer, a noção e o culto idolatra. Deveriam jurar que aceitavam a aliança feita por Moshe em nome de todos os filhos de Israel e aceitarem Yahvé não só como o Deus mais importante do mundo, mas o único Deus do universo. As pessoas, em grande números, afluíram à tenda de Moshe, que teve que delegar parcialmente a tarefa a outros, pois senão tomaria tempo demais. Nunca imaginaram que houvesse tantos idólatras, e que a maioria, ao ver a oportunidade de se livrarem dos ídolos, terafins, talismãs e vários outros objetos de culto espúrio, o fizesse alegremente. Os forjadores experimentados que já haviam feito as formas para as diversas partes da grande arca não tiveram trabalho em derreter o ouro.
Além disso, sobrou o suficiente para fazerem barras de ouro puro que serviriam, futuramente, para comprarem armas, utensílios e mantimentos. Moshe ficara surpreso em ver que um povo tão miserável pudesse ter tanto ouro em talismãs, amuletos, terafins e ídolos. Realmente a crendice popular era de tal sorte que preferiam passar fome, mas manter seus objetos de adoração. Aaron e Ozia, seguindo estritas recomendações de Moshe, dividiu os levitas entre as outras 11 tribos, já que essa tribo houvera se especializado nas tradições dos hebreus. As 11 tribos restantes foram divididas em 60 a 80 grupos de pessoas, e subordinadas um levita que se fazia acompanhar de 2 ajudantes, sendo 2 da tribo em questão. Aaron e alguns homens especialmente treinados por Moshe, ensinaram a nova lei, o Torá, às tribos. A função dos levitas era distribuir a justiça no grupo que lhe era afeto e fiscalizar a distribuição de comida, prevenindo disputas. Finalmente, após 4 semanas de árduo trabalho, os forjadores e os ourives terminaram seu trabalho e a Arca da Aliança estava pronta. Moshe, seguindo sugestão de Aaron, preparou uma grande cerimônia onde a arca seria abençoada, e, daquele dia em diante, nenhum homem poderia jamais tocá-la a não ser com risco de sua morte, sendo fulminado pelos raios de Yahvé. Era natural que não se devia incentivar qualquer tentativa de roubo de peça de tanto valor, pois só de ouro puro consumira pouco mais de 180 quilos. Além disso, se todos quisessem tocar a peça, não só haveria um tumulto inaudito como o risco de a peça ser derrubada e destroçada. Moshe recebeu a visita de Jetro, seu sogro, que veio para a cerimônia e trouxe parte de sua tribo. Moshe havia preparado a bênção especial a ser dada à arca, e, depois disso, uma grande quantidade de cordeiros, bois e cabritos seria morta. Desta forma, aproveitava-se para eliminar os indivíduos mais fracos e velhos das espécies, deixando espaço somente para bons animais. Os israelitas haviam feito isso quando mataram os idólatras principais, aqueles que foram ostensivos e beligerantes em sua adoração. Para esses, as benesses que Moshe oferecera não teriam sido aceitas. No entanto, toda a limpeza não só tira a sujeira como também atua sobre inocentes, e foi com isso que Moshe mais se revoltara. Assim como mataram velhos bodes, mataram tenros cabritos que podiam ter sido boas espécies. Jetro conversou longamente com Moshe e lhe fez ver que ele não poderia continuar com seu povo naquele lugar para sempre. Estavam lá há quase 3 meses e o local não oferecia grandes pastagens. Jetro disse a Moshe: leve seu povo para o grande oásis de Cades Barnea na terra dos Edomitas e de lá você poderá entrar em Canaã com facilidade. Aqui você está esgotando a terra com seu rebanho e a água é pouca para seu povo. O racionamento que você impôs terminará, e o povo lhe agradecerá por levá-lo para lugar mais aprazível. Jetro contava com o fato de que Ozia pudera selecionar mais de 2.000 homens, treiná-los e engordá-los com um regime especial de alimentação que era negado aos demais. Era natural, também, que Jetro estivesse preocupado com os pastos, poucos e raquíticos, ocupados por Israel, enquanto que seu próprio gado não tinha pasto bom em Tabeira. Empurrar aquela turba para fora de suas terras, sem lutas e sem entreveros, era a função do sacerdote madianita. Moshe sabia perfeitamente onde ele queria chegar e negociou muito bem a sua saída, pedindo bastante gado, dizendo que os terneiros morreriam no caminho, e muitos camelos, afirmando que precisariam para transportar o seu povo. Jetro sentiu que estava em situação desvantajosa e não discutiu, mas ficou profundamente ressentido com seu genro. Deu tudo o que Moshe pediu, desde que saísse logo. 1 mês depois de ter bendito a arca, o povo de Israel continuou seu êxodo, agora em direção a Cades Barnea. Nadab e Abiú, quando souberam que partiriam do Monte Sinai, vieram conversar com Moshe e Ozia. Deram-lhe a ideia de fazer novo censo,
já que havia tido várias mortes e que o primeiro censo não chegara nem a sequer ter sido feito corretamente devido à balbúrdia reinante na época. Realmente, o primeiro fora apenas feito para apartar os diversos grupos. Deste modo, seria interessante fazer um novo censo, cobrando um imposto para cada adulto e cada criança. Os levitas não seriam recenseados, naquele instante, para não terem que pagar o tributo. Moshe organizou melhor os 11 grupos, já que os levitas estavam misturados entre os demais, e no dia da partida, à medida que cada grupo se deslocava em direção a Cades Barnea, as pessoas eram recenseadas e pagavam o tributo de sua libertação. Cada grupo tinha um chefe guerreiro com um destacamento bem estruturado, treinado por Osea e seus amigos. Além disso, havia alguns homens, todos israelitas, ricos e poderosos que eram chamados de Nassis, príncipes. Cada grupo tinha seus comandantes, sendo que o principal era assim chamado, e os demais, de hierarquia inferior, eram respeitados, mas não aclamados como mandatários. Capítulo 7. A longa caravana serpenteou por meses, passando por Tabera, Sibrote-Atava, Azerote, e, finalmente, chegou a Cades Barnea. Durante todo este tempo, Obab, o guia, os acompanhou, mostrando os melhores poços. O povo que saíra há menos de um ano do Quemete estava revoltado com Moshe por causa das longas andanças e da enorme dificuldade das marchas pelo deserto. Não havia comida suficiente. A farinha que haviam comprado dos madianitas rareou, e, no decorrer da marcha, terminou por completo. As pessoas tinham que se alimentar de cabritos e carneiros, quase todos esquálidos, incapazes de alimentar a famélica população. Houve vários entreveros com a população esfomeada e Moshe teve que ser severo com o povo, mandando açoitar aqueles que insuflavam ideias pervertidas e sediciosas entre o povo. Era este ponto que a personalidade severa e, muitas vezes, dura de Moshe aparecia com maior ímpeto. Sua personalidade básica, aquela que se manifestara ainda quando era jovem no Quemete, aflorava e ele se tornava violento com os recalcitrantes e pouco piedoso com os faltosos. Os soldados israelitas, em alguns casos, foram mais violentos do que se podia esperar, e as várias mortes ocasionadas só serviram de estopim para reencontros cada vez mais frequentes e sérios. A população estava profundamente descontente e as forças que Moshe conseguira aplacar ou com as quais conseguira se aliar, no Quemete, como os antigos contramestres e os nobres israelitas, começaram a se voltar contra ele. Nada podia ter sido mais duro do que atravessar o deserto de Farã, e, até mesmo, o experiente Obab, um madianita que atravessava aquele deserto desde pequeno, sentiu que aquela travessia tinha sido mais agressiva do que as demais. O sol estava mais inclemente, os ventos ou desapareciam ou se tornavam furiosos, levantando tormentas de areia de ensandecer a qualquer um. Febres e infecções exterminaram grandes contingentes, especialmente de velhos e crianças. Do Monte Horeb até Cades Barnea levaram 60 dias numa travessa que normalmente se fazia em 15 dias e cerca de 8.000 pessoas morreram. Tiveram que parar, inúmeras vezes, devido a tempestades de areia, poços envenenados com água salobre e uma epidemia de cólera que dizimou a maioria dos 8.000. 2 pequenos levantes foram efetuados pela população, obrigando os soldados a dispersarem os manifestantes a golpes de clava, originando mais mortes e mais estados anímicos de revolta e frustração. Chegaram a Cades Barnea e Moshe chamou os chefes e assembleia dos príncipes e anciãos para determinarem o que deveria ser feito em seguida. Após muita discussão, concluíram que era mister se fazer uma expedição exploratória a Canaã e, conforme fosse o caso, deveriam tomar parte daquele país e se assentarem num território conquistado. Naquela tumultuada reunião ficou estabelecido que Osea seria o líder do grupo e que cada tribo enviaria um homem para fazer averiguações, espionar e reportar o que vira. Moshe, que amava Osea,
Chamou e disse-lhe que, daquele dia em diante, ele seria chamado de Josua, pois ele, Moshe, colocara na frente do seu nome a inicial de Yahvé, para protegê-lo nesta empreitada. O grupo de 15 homens partiu e visitou Canaã. Passaram perto de 40 dias em peripécias